E aí, tudo tranquilo? Oi, gente, paz do Senhor. Tá bom mesmo, Thaís? Dá um feedback pra gente. Tá dando Dá pra ouvir certo? direitinho? Vai ficar assim, 24 horas, gente. Quando encerrar, Bela, lembra de disponibilizar 24 Ah, horas. vou. Eu não sei fazer isso, mas a Samara vai me ensinar. Tá bom. Por que colocaram uma pessoa que não é blogueira junto com outra blogueira pra outra ensinar, Ah, entendeu? tá bom. Deixa eu ver, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Vamos. A Ellie. Esperar um Peraí, que o meu minutinho. o cameraman aqui, ele coisou eu aqui. Aqui, eu tô até com medo, não posso me mexer, porque se eu chutar aqui embaixo, desliga o computador. Se eu mexer Aqui aqui, o também, celular cai, tá tudo tá assim. tudo em cima de caixa aqui, ó. É Aham, melhor tá tudo em cima gambiarra. dos dois. É verdade. Tá bom. Tudo bem, Bela. Tá bom, tá bom. Agora tá bom, agora tá bom. Tá bom, tá Tá bom. certo. Obrigada. Então, vamos começar. Vamos começar. Eita, tem um tio te babando aí nos Tem, minha comentários. tia Elisama. Oi. Vamos lá, gente. Quer se apresentar, Bela? Sim, pode ser. Vamos Bom, lá. boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Isabela. Para quem não me conhece, eu sou uma das colunistas aqui do Filhas da Graça. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus e estamos aí, neste mundo virtual agora, né? Que todo mundo virou blogueiro. Tá todo mundo fazendo live agora na É, quarentena. Gente, ó, é só uma coisinha. Se cortar, tiver alguma coisa, vocês dão um feedback pra gente, que os comentários estão aí pra isso, né? Eu é sou verdade. Samara, sou também colunista EDM dos filhos daquele Filhos da Graça. Sou casada, tenho um filho, tá dormindo agora, espero que ele não acorde. E vamos lá, estamos aqui para servir o Senhor, né? Amém. Vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre esse livro, né? Da Nancy Wilson, que Esse é aqui, ó. exatamente. Eu não tenho como mostrar que o meu é versão virtual, tá? Vamos falar sobre ele, né? Ele é de um best-seller da editora Cleary sobre família. A série atualmente é composta por 6 livros, né? Reformando o Casamento, que é o mais conhecido, Marido Federal, Futuros Homens, também bastante conhecido. Sua Filha em Casamento, Fidelidade e o Fruto de Suas Mãos, né? Não necessariamente nessa ordem. Os autores, né, são casados, são Douglas e Nancy Wilson. É sobre ele que a gente vai falar. Uma observação, né, sobre esse livro é que ele tem alguns temas um pouquinho controversos, que o objetivo da gente não é entrar neles e discutir, levantar um debate. O objetivo da gente é extrair aquilo que o livro tem de bom, que é a sua mensagem no geral, e trazer lições para a nossa vida prática, né? Porque teologia teórica, da boca para fora, o mundo já está cheio, né? A gente precisa de coisas que transformem a nossa vida. Nancy Wilson, ela é dona de casa, esposa, né? Eles têm 3 filhos adultos e 17 netos. Então imagina quantos filhos cada um filho dela teve, né? Ela é colunista de um site chamado Femina Girls, que ela escreve artigos e tem uns artigos bem legais lá em inglês, mas o Google ele traduz simultaneamente, né? Ela escreve para uma coluna para mulheres na revista chamada Credenda Agenda. Esse termo em latim significa coisas para acreditar e coisas para fazer. É uma revista cultural de teologia cristã. O marido dela é editor. E as edições são publicadas trimestralmente, né? Tanto em formato virtual e tal. E é isso, gente. Essa é a Nancy Wilson. Esse é o livro que a gente vai tratar hoje. Vamos falar dos capítulos 1 e do capítulo 2. Bela, pode começar. Bom, eu vou fazer alguns comentários. Nós queremos ser breve hoje, né, Samara? Se Deus quiser, né? E se tiverem perguntas, gente, podem ir fazendo que na medida do possível a gente vai administrando as perguntas.
Eu estou olhando para baixo porque o meu livro está aqui, as minhas anotações estão aqui e minha Bíblia está aqui embaixo. E eu vou olhar para cá porque tá tudo aqui também. Então vai ficar nessa. Se não tiver uma anotação para seguir, eu vou começar a falar de um monte de coisa, vou voar aqui, falar um monte de coisa nada a ver. Então a gente é bom anotar as coisas, né, que vai falar. Vamos lá. Capítulo 1 deste livro, ele se chama Uma Mulher Orientada ao Casamento. E ela começa com um trecho da segunda carta de Paulo. Segunda carta ao Timóteo. Vou ler aqui nessa versão mesmo. Eu vou ler aqui e vou dar uma explicadinha antes para a gente poder entender o contexto do capítulo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes, pois entre estes encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Bom, a autora começa com esse trecho e quando eu li, eu fui buscar o que significava mulherinhas, porque ela divide esse primeiro capítulo em 3 partes. E em uma dessas partes, a primeira dela, ela se chama mulherinhas. Então eu fui pesquisar o que significava. Mulherinhas, a palavra no grego, ela é um termo técnico usado como tipo uma forma de desprezo para descrever mulheres ociosas, mulheres vazias, mulheres tolas, sem firmeza. Tanto que na versão NVI está escrito mulheres instáveis. Ou seja, mulheres que não têm um firmamento, não têm uma rocha. E sobre essa primeira parte, a autora trata sobre como a mulher do século XXI se assemelha a esta mulherinha que é ociosa, a esta mulherinha que é instável, que não tem firmeza. A mulher, assim como Eva foi seduzida pela serpente, a mulher do século XXI também está sendo seduzida pelas mentiras da serpente. A serpente continua a dissuadir suas mentiras e nós estamos acreditando. Então, a mulher de hoje, ela é essa mulherinha. Ela é essa mulherinha tola que é seduzida facilmente pelas mentiras do mundo e também é conduzida pelas suas próprias paixões. Ela é conduzida pelo desejo de grandeza, por querer ser Deus, por querer ter uma liberdade, uma felicidade à parte do que Deus criou para a mulher. O que o mundo fala sobre a mulher não é o que Deus fala sobre a mulher, pelo contrário, é bem diferente. Então, a serpente continua a lançar sementes de descontentamento, de cobiça, de forma que a gente quer sempre mais, a gente quer sempre buscar alguma coisa a mais e alguma coisa que geralmente é longe daquilo que Deus tem para nós como mulheres de Deus. É verdade. São as feministas, né? As mulherinhas. Mulherinhas, mulheres tolas. É verdade. Algumas dessas mentiras são citadas pela autora. Mentiras que nós estamos acostumadas a ouvir muito. E, assim, sinceramente, falando particularmente, isso não me assusta quando vem de mulheres que não são cristãs, que não seguem uma doutrina cristã. Não me assusta vindo dessas mulheres. Mas quando começa a penetrar no coração das mulheres cristãs, porque tem muitas mulheres que amam a Deus, mas estão também sendo seduzidas por essas mentiras. Mentiras como filhos são ruins, filho vai estragar o teu corpo, o teu orçamento, o teu casamento. Tua vida, teus neurônios, tudo. Pois tem filho, acabou. É verdade, é um contrato de fracasso. Né? Você tem um filho, você tá fracassado, acabou. Você não tem mais esperança. Sim. Casamento, eu tenho certeza, todo mundo já ouviu que não. Mulher, imagina que eu nasci para lavar cueca de homem. Tenho certeza que tem isso, né? Sim. Pra que casar? Quem precisa casar? Nem eu me basto nessa vida. Tão nova, tão nova.
Então, alguma dessas mentiras fala sobre a submissão, que a submissão é tolice. Você, mulher poderosa, dona de si, vai se submeter a homem? Imagina, você não nasceu para isso, você nasceu para conquistar o mundo, né? Então, continuamos a ouvir essas mentiras como ser dona de casa é algo ruim. As donas de casa são desprezadas, né? Porque a mulher nasceu para conquistar tudo que a mulher tem direito. Ficar em casa é tolice, é burrice, é pra mulher que não conseguiu ser nada na vida, então vai ficar em casa. São É o que restou, né? Uhum. O pó ali da rabiola. Então, o mundo, a serpente, as coisas longe de Deus tentam convencer a mulher que o lugar dela não é onde Deus quer que seja. Que o lugar dela não é onde Deus falou que é. E então ele coloca a mulher numa eterna busca e competição, tanto com outras mulheres como com os homens. Então as mulheres estão sempre competindo uma com as outras e também com os homens. Então eu comentei hoje, que enquanto eu estava escrevendo, estudando, né, que é normal então que a mulher de hoje seja uma mulher cansada. A gente vê que as mulheres estão cansadas. Eu falei, não é para menos, porque a mulher já acorda tendo que conquistar o mundo. Mas isso é um absurdo, a ideia de que a mulher tem que conquistar algo quando Jesus já conquistou tudo. Então, quando o nosso lugar em Cristo, nós temos um lugar, nós não precisamos levantar e sair e conquistar o mundo. Nosso lugar já foi conquistado. Não é só um cansaço físico, né? Porque até as mulheres, mães donas de casa, elas se sentem cansadas fisicamente. É um cansaço assim mental, é uma sobrecarga. Ela tá levando um fardo que ela não foi feita para levar. Ou seja, as mulheres vão sucumbindo, cansadas e depois elas jogam a culpa desse cansaço nos homens, né? Ou nas circunstâncias e não. É isso mesmo. É verdade. Então, o que mais importa hoje para a mulher, para a famosa mulherinha do século XXI, é satisfazer os seus desejos. É encontrar satisfação nas coisas, no trabalho, nas roupas, nas viagens, no alto cargo. É ter um lugar de importância, é ter um lugar de relevância. A mulher que fica dentro de casa, a mulher que é mãe, a mulher que é esposa, essa mulher, então, agora ela é negada, ela é negligenciada, ela é ridicularizada. Mas a mulher que acorda cedo, batalha para conquistar o seu lugar no mundo, para conquistar o seu lugar de importância, de relevância, essa empoderada ela é exaltada. Enquanto a mulher dona de casa, que está onde Deus chamou para estar, então ela é ridicularizada. E quando eu estava lendo isso, me veio em mente quando Jesus fala para os seus discípulos. Essa passagem tem em Marcos e tem em outros evangelhos também. Marcos 10, 43, que os discípulos estão discutindo para saber quem que é o maior, quem que é o melhor, quem que está em primeiro. E aí Jesus fala que o maior é aquele que serve. O melhor de todos é aquele que é o escravo de todos. Então, se você quer ter um lugar de importância, se você ouvir o mundo, você está em desacordo totalmente com a palavra de Deus. Porque o lugar de importância para Jesus é servindo. O lugar de importância que Jesus tem para nós é sendo escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para servir e dar a vida por muitos, a favor de muitos. Então, este é o seu lugar de importância. Você não tem que conquistar um lugar de importância. Cristo já conquistou o lugar da mulher, e este lugar é onde ele fala que é, e não é de acordo com o que o mundo dita, né? Exatamente. O Deus que criou a mulher é o único que tem poder de dizer o que ela deve ser, o que ela não deve ser. O mundo ele não tem nenhuma autoridade, nenhuma para dizer como nós devemos criar nossos filhos, como devemos conduzir o nosso casamento. Isso não existe. Quem criou a obra é que pode definir ela, que pode dar nomes, quem pode... Se foi Deus que nos criou, né, que isso é o que a Escritura ensina, ele é o único que pode dizer onde é que a gente deveria estar. E ele é sábio. Quando a gente crê na bondade, na soberania, no amor de Deus, então o que ele falar sobre o meu lugar é ali que eu quero estar, porque ele sabe, porque ele é bom, porque ele ama, ele detém toda a sabedoria, ele detém todo o poder. Se ele está falando que o meu lugar é na minha casa, o meu lugar é servindo, o meu lugar é amando minha família, meu marido, meus filhos, então é este lugar que eu quero estar. A gente vê que a famosa mulherinha do século XXI,
ela sempre está buscando algo, ela sempre quer um lugar de importância, ela busca em roupas, ela busca em status, ela busca em cargos altos, mas essas coisas não satisfazem, essas coisas nunca vão satisfazer a criatura que é feita sede e fome de Deus. Deus criou, nos criou sede e fome dele. Então somente Deus pode nos satisfazer. Então qualquer coisa que nós fazemos longe de Deus e longe da vontade de Deus, nós estaremos completamente infelizes e insatisfeitos. Seja num cargo alto, seja com uma casa grande, seja solteira, como muitas almejam estar solteiras, casar não. E ainda assim, solteira, sem filhos, numa posição de relevância na sociedade, no trabalho, você é infeliz e busca a felicidade nessas coisas, e é como se ficasse dando círculo, por isso que fica cansada, porque isso cansa de fato, né? Mas para as mulheres e para todos aqueles a quem Jesus chama, há um convite de descanso. Você não precisa se cansar. Vinde a mim todos que estáis cansados. Troca o fardo que o mundo dá e pega o fardo de Jesus, porque o fardo dele é leve. Isaías 40:31, né? Os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão e correrão e não se cansarão. É um lugar de descanso, caminharão e não de se verdade. Confiando no Senhor. Em outro lugar você vai estar realmente cansada, exausta, acabada. E aí temos essa tendência de mulheres, né? Mulheres depressivas, mulheres com problemas psicológicos, tudo é um problema assim em cadeia, né? Que longe de Cristo a tendência é um abismo chamar outro abismo, um pecado chamar outro pecado e sucumbir a cada dia, né? Não há nenhum tipo de satisfação longe daquele que é a nossa fonte de felicidade. Ele nos criou daquilo que somente ele pode nos preencher. Então, quando a gente busca satisfação em outras coisas que não são em Deus, nós não temos descanso e nós não temos felicidade. Então, essa primeira parte, ela fala sobre isso, sobre a mulherinha, sobre a ligação da mulherinha com a mulher do século XXI, mas que há uma solução, não está tudo perdido. Como, então, que as mulheres podem... como elas podem rejeitar o que o mundo diz? Como que as mulheres podem não ouvir essas mentiras e seguir o que Deus fala? A gente só sabe daquilo que é... A gente só sabe se aquilo é falso quando a gente conhece o que é verdade. A gente não pode comparar a verdade com a mentira se a gente não conhece a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Nós, mulheres cristãs, temos a Bíblia como regra de fé. Então, a verdade para nós é a palavra de Deus. Então, como a gente pode rejeitar as mentiras que o mundo fala, é ouvindo o dono da verdade. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente ouve o que Deus fala sobre o nosso lugar. Então, nós estamos rejeitando aquilo que Satanás diz, o que o mundo diz, o que a serpente diz. Como que a gente pode ser mulher da palavra, mulheres da palavra? É conhecendo a palavra e decidindo obedecer. Obedecer é uma decisão. Todos os dias nós temos diante de nós opções que glorificam a Deus e opções que desagradam a Deus. E pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nós, nós podemos escolher aquilo que agrada a Deus. Então, nós decidimos obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Custe o meu ego, custe a minha vaidade, custe o meu gosto, custe os meus desejos. Eu decido obedecer o que Deus diz sobre mim. Eu decido escolher o que Deus quer de mim, porque Ele me dá poder para isso pelo Espírito Santo. Então, nós não estamos à deriva, né, do mundo. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz a fazer a vontade de Deus. Bela, Thaís perguntou aqui assim: as donas de casa e mães também podem cair nessa idade? O que é que você diz para ela? Sim, porque também dá para idolatrar o lar, dá para colocar o coração no lugar errado, mesmo sendo dono de casa, né? Porque verdade. A sua satisfação tem que estar em Cristo. Não pode estar nem no trabalho, mas também não pode estar no lar. Certo? Exatamente. E estamos sujeitos ao pecado, né? Isso não deve ser um estado constante, uma infelicidade constante. Caso a gente se torne infeliz por algum pecado, porque a gente está
colocando uma expectativa errada, porque a gente não está confiando no Senhor, isso deve ser seguido de um arrependimento, e aí a gente volta para o lugar onde a gente deveria estar, um lugar de contentamento, né? Não é, não é um estado constante, né? Não deve ser um estado constante. Caiu, levanta, Deus vai lá, né? vai aos pés do Senhor e se ergue de novo, e Ele devolve a alegria. Senhor, a tua alegria é suficiente. É verdade. Então, encerrando, pode encerrar essa primeira parte do... Tem mais outras duas. Tá Essa bom. primeira parte sobre o lugar da mulher, nós temos que decidir obedecer, nós temos que negar a nós mesmos os nossos desejos, aquilo que nós queremos, e custe o que custar obedecer o que Deus diz, porque Ele sabe o que é bom. E uma forma de nós fazermos isso é não nos conformarmos com o que o mundo diz, mas sermos transformadas pela renovação da nossa mente. Então experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. É verdade. A segunda parte deste primeiro capítulo se chama Um Lar como Visão. Ela trata sobre o matrimônio. As irmãs sabem que eu não sou casada. Eu sou noiva, mas ainda não sou casada. Não Tá vou quase, falar... tá quase. Tá ali, tá com o pezinho ali. Então não vou falar com muita propriedade, mas as verdades bíblicas sobre o casamento não mudam independente de eu estar casada ou solteira, né? Elas permanecem as mesmas para casada e para solteira. Então vou falar um pouquinho delas. Ela fala sobre a forma que as mulheres enxergam os maridos. Como a forma que você enxerga o seu marido tem um efeito tanto na sua vida quanto na vida dele. Vou até abrir aqui na minha Bíblia Cânticos, que ela citou aqui. Visão é a mesma coisa que perspectiva. Perspectiva é você não apenas ver o que está ali, mas enxergar além. Porque às vezes, por exemplo, eu coloquei até um exemplo aqui, meio parece bobo, mas dá para entender melhor. Eu e Samara estamos no mesmo lugar. Nós estamos num jardim lindo. E tem uma árvore. Uma árvore linda, frondosa, com cor viva. Então Samara olha para a árvore e fala: nossa, que árvore linda, olha essas folhas, olha que coisa mais linda. E eu olho para a árvore e falo: meu Deus, olha a sujeira que esta árvore faz. Nós estamos vendo a mesma coisa, só que com perspectivas diferentes. Espera só um minutinho que eu vou abrir aqui, Sami, a minha Bíblia. Tá, pode abrir. Thaís está dizendo que ela ama essa parte do livro, né? É uma parte muito bonita e que realmente chama a atenção da gente, que é uma coisa que me chocou, assim, quando eu estava lendo, eu disse: olha, amor, vê isso aqui, né? Ele é testemunha, ele está assistindo. E eu disse: olha para isso, como é verdade. E depois, eu quero até, depois que você falar, para não dar spoiler, né? Eu vou dar um exemplo sobre isso, né? Thaís já tem um spoiler aqui. Calma, Thaís. Calma. Ah, é verdade. Muito bem, muito bem. Muito bem lembrado. Ela fala sobre a nossa perspectiva, sobre a forma que devemos ver os maridos, os homens que Deus colocou em nossas casas como líder, como cabeça, né? Então, eu achei interessante que ela cita Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. Eu vou ler aqui rapidinho. Como um lírio entre os espinhos... Não, errei. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Então ela fala que as mulheres casadas devem enxergar seus maridos como uma macieira no meio da floresta. E isso, o pecado afetou isso também. O pecado afetou o matrimônio e a forma como a mulher se relaciona com o marido. As mulheres não veem os maridos como macieira. Elas veem como um arbusto ali seco.
Fico olhando, olha, podia ser frondoso daquele jeito, mas tá Aquele espinhoso. cacto, né? Um cacto. Ah, meu... É, Não. espinhoso. Mas isso Então, é verdade, né? A gente vê, eu já vi alguns exemplos de mulheres que têm uma visão tão errada assim sobre o seu marido, não são não casados, mas namorando assim. Dizem que ele é feio, dizem que ele é mal educado, dizem que ele é aham, fedorento, dizem que ele é idiota. Eu faço, meu Deus, como é que pode? Você tá fazendo o quê com ele afinal, né? Tá fazendo o isso. quê? A forma como as pessoas, mulheres casadas, falam do marido para as outras mulheres diz mais a respeito dela do que a respeito do marido. É verdade, é verdade. Isso é um problema, porque isso abre uma brecha muito grande para o adultério, sabe? Às vezes Sim, a tendência natural é, se acontecer um adultério, você exime a mulher da culpa, né? Se foi o cara que adulterou e põe a culpa nele. Na verdade, eu acredito que em alguns casos, não vou dizer em todos, mas em alguns casos existe uma parcialidade de culpa muito grande na mulher. Ela não alimentou aquele relacionamento da forma que deveria, né? Ela não foi para o seu marido um lugar de descanso, um lugar de refúgio. Tudo bem que seu marido não vai, não segue os padrões do mundo de beleza, mas ele também não precisa seguir. Ele é o seu padrão de beleza a partir de hoje, né? Ele é o padrão sim, de bondade, ele é o seu marido. Então, a visão sim. que você tem que ter dele é uma visão excelente, né? Ele é uma macieira, frondosa, bonita. Você não pode ver seu marido como incapaz. E se você o vê assim, isso você vai precisar trabalhar isso aí para que você tenha dele uma visão correta, né? Porque isso não é Sim. saudável, isso mina um relacionamento. Porque esse tipo de pensamento, ele tem uma raiz na cobiça, no descontentamento. Você não está contente com a tua macieira. É verdade. Olha, só uma coisinha que a Raquel falou aqui muito interessante. Ó. Eu creio que a maneira que enxergamos os nossos maridos refletem até mesmo em como eles agem. Se os honramos, Sim, eles a cada dia exercerão com alegria o seu papel. E é verdade. É verdade. é verdade. Eu percebo o rendimento quando eu faço uma crítica pro meu marido ou quando eu faço um elogio, rende diferente, né? E é verdade. É porque a visão do matrimônio também foi afetada pelo pecado. Então, nós temos duas perspectivas. Ou nós enxergamos ele biblicamente como a macieira, ou nós temos uma visão manchada pelo pecado, onde tudo que ele faz vai estar errado, onde ele não é capaz de liderar, onde ele não é capaz de conduzir a família. Gente, esses comentários estão muito bons. Não, eu tô Estou dando... rindo porque eles estão falando do teu pé de jaca, Raquel. Eu acho que é o pessoal da tua igreja que tá falando aqui do teu pé de jaca aqui, que tá Olha lá, assistindo a live. causando, né? Causando. Mas então aí ela coloca duas perspectivas sobre como devemos enxergar o marido, né? Como uma perspectiva bíblica ou manchada pelo pecado, uma perspectiva humanista. Se nós enxergarmos biblicamente, então nós passaremos a vê-lo como o cabeça, a autoridade. Eu lembro de uma vez de um estudo de mulheres que teve na minha igreja, quando eu falei sobre o homem ser autoridade, quando eu falei sobre a submissão, as irmãs, houve uma mudança no clima. As irmãs já ficaram mais, opa, teve comentário, teve riso. Então a mulher tem aversão à palavra submissão. O homem não pode ser o cabeça, o homem não pode ser autoridade. A mulher quer liderar tudo, a casa, a igreja, tudo que tiver no mundo é para conquistar, parece war. Verdade. Ó, Marcela perguntou aqui, como a gente vê o marido dessa forma se ele for ímpio? Como é que a gente pode ter essa visão do marido? Eu fiquei pensando nisso quando eu estava estudando, né? O que eu Ela cheguei. ela fala um pouco sobre isso no capítulo 2, mas pode falar. Ah, tá. Aí você então complementa aí o que eu falar. Tá bom, vai. Eu cheguei à conclusão, né, que devemos fazer como Paulo, como Pedro nos exorta em 1 Pedro. Segunda, 1 Pedro ou 2 Pedro? Tá. Sobre aquele texto de Sara? É,
1 Pedro 3, do 1 ao 2, até coloquei aqui. Mulheres, sede vós sim. igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, mesmo que ele seja ímpio, existe uma forma respeitosa e piedosa de tratá-lo, né? Isso é E mandamento. você pode ganhá-lo ainda, né? Você pode ser um instrumento do Senhor na vida dele, agindo de forma coerente com a palavra de Deus, né? Verdade. Então eu coloquei aqui que nosso relacionamento com os maridos deve ser como Paulo fala em Efésios, né? Como Cristo e a igreja. Então, Cristo é o cabeça e a igreja se submete a Cristo. A igreja confia em Jesus Cristo. A igreja ama e confia em Jesus Cristo. Por isso que se submete. Exatamente. E o marido não deixa de ser cabeça porque ele é ímpio, né? O pessoal está comentando. Sim. Ele não deixa de ser. Mesmo que um casal que se case, que sejam ambos ímpios, mas ainda assim um casamento foi feito para revelar Cristo e a igreja. Aquele casamento, embora deturpado, cheio de pecado, mas a mulher ainda assim representa a igreja e o marido representa Cristo. Isso sejam eles ímpios ou cristãos. Se eles vão manchar essa imagem ou blasfemar o nome do Senhor fazendo isso de forma indevida, Deus cobrará deles, né? Mas essa imagem está no casamento e não foi tirada. Sim, porque não foi o homem que conquistou este lugar. Foi Deus que instituiu. Então, é do homem independente, né? Por isso que eu não queria entrar nesse... Eu até pensei, né? Falei que vai surgir este assunto. Mas aproveito até para falar, podemos falar disso depois. Por isso que existe o machismo, né? Porque o homem abusa do poder. O homem tem poder. O homem tem autoridade sobre a mulher. Então, quando ele abusa disso, ele age de forma pecaminosa. Verdade. Mas isso não muda o fato dele ter autoridade. Então, a mulher olha para o marido como a igreja olha para Cristo. A mulher se submete ao marido como a igreja se submete a Jesus Cristo, porque a igreja conhece Jesus, porque a igreja confia na liderança, na autoridade, no amor, no cuidado de Jesus. Assim é o marido para a mulher. É um lugar de descanso, é um lugar seguro, é uma sombra, né? Uma sombra fresca. Exatamente, é verdade. Raquel até falou aqui, né? Ela dará um bom testemunho se tratar o esposo ímpio com respeito, com honra, né? O marido não terá, porque ele vai se questionar como ele, sendo ímpio, agindo de forma ímpia, como ela ainda pode tratá-lo desse jeito. Isso é uma habilidade, isso é o Espírito Santo que habilita a mulher para isso, né? Muito É a graça de Deus, né? Só pela graça. Verdade. De Deus. Então, as mulheres devem ter uma autoestima com os maridos. Elas devem enxergar o marido como uma macieira frondosa. Tem muitas macieiras na floresta, mas a sua é a melhor. A sua macieira é a mais frondosa. As maçãs são as mais brilhantes. A minha mãe reclamava comigo antes de eu casar, porque ela dizia, meu Deus, tu não vai defeito nesse homem, não. Eu vejo. Eu só não tenho o que falar, né? Ele é o mais bonito, ele é o mais... Ele conta até que uma vez, ela chegou pra ele e fez, sim, mas agora diga os defeitos dela. Eu falei, não preciso dizer os defeitos dela. Porque isso é uma coisa nossa, isso é uma coisa que a gente vai tratar, né? O quinto mandamento, no Catecismo Maior, ele vai dizer que, para quem não sabe, o quinto mandamento, ele é honra teu pai e tua mãe, e ele trata sobre as relações de autoridade, né? Esse quinto mandamento não é sobre o pai e a mãe, é sobre qualquer tipo de autoridade que Deus instituiu. Então, ele vai falar que um dos deveres que a gente tem com relação ao nosso superior, né? Seja ele pai, seja ele mãe, é encobrir as faltas e enaltecer as virtudes. Por quê? Porque isso é importante para a figura da autoridade. Você não pode sair por aí. Isso vai entrar também que ela fala no capítulo 2, né? Sobre não sair difamando o seu marido, falando mal do seu marido o tempo todo. Primeira oportunidade, né? Meu marido é muito chato. Meu marido é muito bagunceiro, meu marido é sujo. Gente, Por favor, preserve a imagem do seu marido. Não faça isso. E o pior é que aí você fala isso pras irmãs, aí as irmãs, da próxima vez que encontrar com teu marido, vai olhar pra cara dele, vai lembrar de tudo que você falou na família. Por mais que ele tenha mudado no meio do caminho,
por mais que ele tenha se Sim, arrependido, mas ele fica, vai ser sempre a imagem ruim. Então ninguém sim. precisa saber dos defeitos do seu marido. Isso não é soberba, isso não é orgulho, isso não é uma falsidade. Isso é mandamento. Se quiser falar das virtudes dele, fale das virtudes dele, mas não fale mal do seu marido, por favor. Até porque Dá marido vontade, e mulher eles são uma pedem só assim, eles carne. mas não fale. Não fale, mesmo quando tiver vontade. Cala a boca. É. Fala pra Deus, Deus, olha esse homem que ele está fazendo. É verdade. Eu até coloquei aqui um trecho que eu queria ler do livro da autora sobre isso, sobre esse capítulo. Pode, tudo bem? Pode. Ela fala assim: quando começamos a ver que os mandamentos de Deus para nós resultam em nosso bem, que Ele tem em sua divina sabedoria provido um plano perfeito para o casamento, então nosso temor da submissão irá diminuir. Precisamos ver a submissão à nossa própria cabeça como um meio ordenado por Deus para nossa proteção e felicidade. Nós precisamos confiar na bondade de Deus, na soberania de Deus, e que ele não acordou um belo dia e falou assim: vou fazer homem cabeça e mulher submissa. Deus é perfeito, os planos dele são perfeitos, a plenitude da sabedoria está nele. Então, é melhor confiar do que ficar falando mal do pobre marido por aí. Eu tô lendo aqui. Tô vendo os comentários aqui, Liz. Eu também. Isso gerou... Uma vez tivemos uma conversa sobre isso, acho, na minha antiga igreja, sobre essa visão, né? De que do que a mulher deve ter do marido e do que o marido deve ter da mulher. Ele está fazendo um comentário sobre isso aqui, interessante. Glória a Deus. Mas vamos lá. Tem Vamos mais? lá para o... Não, sobre essa parte é só isso, que as mulheres precisam cultivar, se esforçar, pedir ao Senhor para ter uma visão elevada, para mudar a perspectiva sobre o marido. Até porque homem e mulher são uma só carne. Então, se você vê tanto defeito no seu marido, também tem algo muito errado com você. Então, né? É preciso tomar cuidado com as reclamações. Bom, agora a última parte do primeiro capítulo, né? Nós falamos das duas partes onde o pecado muda a perspectiva, né? Ou seja, no nosso lugar no mundo, no matrimônio e agora sobre ministério. O pecado também influenciou no ministério, né? Uma mulher enxerga o ministério. Na terceira parte, a autora colocou o nome de verdadeiro ministério. De forma resumida, há muitas dúvidas em relação à mulher e ministério, onde a mulher deve atuar no ministério. O que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer. Isso, inclusive, gera muitas polêmicas. Mas eu coloquei aqui duas considerações sobre mulher e ministério em relação ao livro. Primeira coisa, o primeiro ministério da mulher é a família. Seja a mulher solteira, seja a mulher casada, seja viúva, o ministério principal da mulher é a família. Eu vejo muitas mulheres de vários lugares, muitas jovens, inclusive, ansiarem por um ministério, porque o ministério que eu digo é um ministério onde você apareça, um ministério onde você esteja ensinando a palavra no púlpito, com o microfone na mão, onde você seja... Onde você seja um referencial, né? Sim, mas essas mulheres, muitas vezes, a maioria delas, negligenciam a sua casa. Não gostam de arrumar a casa, não arruma nem a cama, não lava a louça, não tem a casa em ordem, não respeita pai e mãe, não respeita marido, não respeita nada dentro de casa, mas quer pegar a Bíblia, quer pegar o microfone, quer sair pregando a palavra de Deus. Isso é um pecado muito perigoso, porque você está sendo hipócrita, né? Como que você vai ensinar algo que você ainda não aprendeu? Tem uma pergunta aí, ó. Ser esposa de pastor é um ministério? Sim! Ser esposa é um ministério. Ser esposa de pastor é um ministério. Então, eu coloquei a primeira consideração, que o primeiro ministério da mulher é a família, independente dela ser viúva, solteira, casada. O ministério dela é a casa, é o cuidado com a casa, é o cuidado com a família. Se você quer pegar a Bíblia, o microfone e sair pregando o evangelho por aí, mas não cuida da sua família, você é hipócrita. Você é como Jesus fala, como os fariseus, né? Você é bonitinho por fora, fala bem, é eloquente,
mas por dentro tá podre. Então, por isso, eu acredito que eu posso falar isso por todas as administradoras do Filhas da Graça, por isso que também isso vai entrar em não crermos no pastorado feminino. É um assunto polêmico. Eu fiquei pensando, vou falar, não vou falar. Com certeza, gente. Esposa de pastor não é pastora, por favor. Não falo isso. Porque agora eu vou falar sobre isso. A segunda parte, um ministério da mulher baseado no ministério de Tito II. É mulher ensinando mulher, as mulheres mais velhas ensinando as mulheres mais jovens. E a gente percebe nessa passagem que a centralidade do ministério é o lar. Então as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amar o marido, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos. Então algumas pessoas pensam que isso nos traz uma limitação no ensino. Mas é mentira, isso pelo contrário, isso amplia o ensino. Porque uma boa mulher cristã é uma boa esposa, é uma boa dona de casa. Inevitavelmente, inevitavelmente. Se preocupe em ser uma boa mulher cristã, que o resto vai vir por tabela. Exatamente. Ministério é um assunto do coração. Ministério é um fluir do coração. Então, quando o seu coração está cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, você é obediente, você é uma mulher cristã, uma mulher da palavra, então isso flui em ministério. Isso flui em ensino às mais jovens, isso flui em glória a Deus, porque as pessoas vêm e glorificam a Deus pelo teu ministério, que às vezes você acha que não é nada. Você acha que não é nada ser dona de casa, você acha que não é nada ser cuidar do marido, fazer comida, cuidar dos filhos, isso aí não é nada. Mas porque a gente pensa isso porque ninguém está vendo. A gente atrela a nossa produtividade àquilo que as pessoas veem. Então, enquanto tá todo mundo me vendo no púlpito pregar linda, maravilhosa, então eu sou uma mulher espiritual. Então, na minha casa eu não sou, porque ninguém está me vendo. Isso é uma mentira, não acreditem nisso. Seu ministério, seu primeiro ministério é na sua casa. Arruma a sua cama, respeita tua mãe, respeita teu marido, então pregue a palavra, porque aí ela testifica, a sua vida é um testemunho da palavra que você tem. Exatamente. E então nós somos encorajadas pelas escrituras a ensinar, mas há uma limitação, porque a mulher não tem autoridade sobre o homem. Pode chorar, pode espernear, não tem autoridade. O homem é autoridade eclesiástico, o homem é autoridade dentro de casa. O homem é autoridade, você gostando ou não, ele é autoridade. Por isso que mulher não pode ser pastora, porque pastorado é um cargo de liderança. Então a mulher não lidera sobre o homem, a mulher serve. A mulher, como a gente falou lá no começo, a mulher importante é aquela que serve, é aquela que é submissa, aquela que é escrava de todos. Então, a mulher não tem autoridade sobre o homem, então mulher não é pastora. Amém, é verdade. Bom, eu acho que é... Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. Vamos lá, gente. O capítulo 2, ela vai falar sobre a nossa caminhada com Deus, né? Depois de traçar esse longo caminho aí que Bela traçou, que não é um caminho tão simples, ela vai começar esse capítulo 2 citando Romanos 5:4, que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É para isso que vem a Escritura, né? Para nos exortar, para nos dar esperança. E ela é paciente conosco e nos consola. Então, o capítulo 2 vai se tratar dessa caminhada com Deus. A primeira coisa que ela vai falar é sobre ser mulheres da palavra. Ou seja, ela vai dizer que mães e donas de casa vêm justificando sua falta de leitura bíblica por causa dos seus afazeres domésticos, né? Vamos deixando no fim do dia, empurrando com a barriga, depois eu faço, depois eu leio, depois eu oro. E ela vai dizer que no final do dia as chances de aproveitamento são muito mínimas, né? Porque você já está cansada, você já está exausta. E aí você está tendo a leitura da Escritura como a última das coisas que você tem que fazer. E aí ela vai dar uma dica bem legal, que é sobre por onde começar a leitura da Escritura, né? Que é, ela vai dizer assim, olha, se você lê 10 capítulos do Novo Testamento por dia, você vai ter lido todo o Novo Testamento em um mês. Ou seja, é uma coisa que a gente fica assim, nossa, eu li todo o Novo Testamento? É. E se você achar pesado, leia 5, e aí todo o Novo Testamento você vai ler de 2 em 2 meses.
Ou seja, isso é extremamente importante, é simples, é fácil de fazer. O problema é que a gente acaba deixando para lá, né? A gente inverte as prioridades, né? Exatamente, exatamente. E aí vem aquela ideia de que esse negócio de teologia pesada, essa é coisa para homem, né? Eu vou ficar aqui com o meu livrinho sobre como ser uma boa dona de casa, como ser uma boa mãe, a famosa teologia de mulherzinha, né? Ela diz que isso é pecaminoso. Porque tudo que está escrito na escritura é para uma mãe, é para uma esposa. Então não existe, você não pode se limitar à teologia de mulherzinha. Pega um livro de teologia para ler, uma teologia sistemática, sabe? Ela fala que as mulheres no Novo Testamento se tornaram discípulas junto com os homens. Ser discípulo não é o seguidor desleixado. Discípulo é aquele que está ali. Exatamente, ele é um aluno. Então, não existe isso de você estar negligenciando as outras partes da palavra de Deus e ficando só com Provérbios 31, 1 Pedro 3, né? Como se fosse só isso suficiente para você. Né? Às vezes até por preguiça mesmo, por preguiça de pegar um livro um pouco mais denso para fazer uma leitura. Isso é pecaminoso. Né? E nós deveríamos nos esmerar em conhecer toda a Escritura, não só pontos específicos. Ela vai dar uma dica, ela vai dizer, comece com biografias, né? Biografias são apaixonantes de ler, né? Eu lembro que a minha jornada literária começou com aquele livro Grandes Mulheres da Reforma, e é uma leitura fantástica, fantástica, e que aí você vai tomando gosto, é um bom jeito de começar. Ela disse assim, fala que teologia fraca produz mulheres fracas, né? Exatamente. Você não pode querer ser uma mulher da palavra extraindo só pontinhos específicos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aquilo lá. Não, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é toda útil para você, né? E ela vai dizer assim, quanto mais você lê, mais a escritura terá para oferecer. Isso significa ser a mulher da palavra. A gente costuma admirar as pessoas. Nossa, como é que essa pessoa tem sempre um conselho bíblico para dar? Você vê que é uma pessoa esmerada na escritura. Quanto mais você se enche da escritura, mais você terá dela para oferecer. Você vai lembrar constantemente da escritura quando estiver conversando, quando estiver andando, quando estiver exortando, quando precisar de mostrar um filho. Se você não lê a escritura, não terá o que oferecer. Certo? Segunda coisa que ela vai falar é sobre a mulher serpente. E esse é um dos pontos controversos do livro, né? Que ela vai falar lá de 2 Coríntios 11:3, que vai dizer que Eva ouvia a serpente e perdeu a simplicidade. Ela vai dizer assim, o que é a simplicidade? Quando se trata de engano e esperteza, quanto mais rebuscada, melhor apelo tem diante de mente descuidada, né? Ela vai dizer assim também. Sobre você estar sempre jogando a culpa dos seus pecados nos outros, né? Sobre você jogar a culpa nos seus pais e tal. Essas são mentiras que a mulher escuta. Ela vai dizer que ela foi enganada e por isso devemos estar sempre esmerados na escritura para não sermos enganados, assim como Eva foi enganada, né? Outra coisa que ela fala é que a gente precisa voltar. Outra mentira, né? Que ela fala é que precisa voltar para o passado para consertar feridas e erros. Ela vai falar sobre prevenir-se contra a tendência de vasculhar o coração e fazer uso indevido do passado, né? O perdão, ele é ponto de partida e não o fim de todas as coisas. E aí ela vai dizer assim, o que é que a gente vai fazer quando precisamos de ajuda? Primeira coisa que ela vai falar é que nós devemos procurar o nosso marido, né? Acusar ele, ou aquela acusação de forma velada, né? Mas para pedir sabedoria, pedir conselho. E se ele for rebelde, se ele for ímpio, nós devemos procurar ajuda independentemente dele. Mas isso não deve ser feito assim. Isso deve ser analisado. Devemos procurar o nosso marido. Caso ele não saiba como nos ajudar, chegar e pedir permissão. Podemos procurar fulano, podemos procurar o pastor tal para a gente se aconselhar. E não necessariamente ir contra a autoridade do seu marido e chegar, pastor, olha, eu tô aqui, eu vim conversar com o seu meu marido, não sabe não, viu? Mas eu tô aqui porque eu quero conversar, porque eu não aguento mais aquele homem. Isso é quebrar o quinto mandamento. O marido não sabe, mas Deus sabe. Deus tá É verdade, é verdade. Outra coisa é sobre não compartilhar todos os seus problemas com suas amigas. Gente, nossas amigas nos amam.
são bênçãos de Deus para a nossa vida, mas elas não precisam saber dos nossos problemas conjugais. Pelo menos não demasiadamente, né? Não fale mal do seu marido para ninguém, foi o que a gente já falou, né? E a Nancy vai dizer uma coisa interessante. Ó, se o problema não é grande bastante para partilhar com a polícia ou com os presbíteros, não é grande bastante para ser compartilhado com mais ninguém, né? E se você diz que não deveria ficar calado, eu disse que você precisa praticar. Ou seja, praticar o cala-boquinha. Domínio próprio, né? Domínio próprio. É verdade. Outra coisa que ela vai falar é sobre não existir nenhum problema novo no mundo, né? A gente passa por um problema e fala, meu Deus, que problema é esse? Não, ninguém passa por isso. Meu problema é sempre maior, é sempre pior, é sempre o mais drástico, é sempre aquele que não pode ser resolvido. Não, todos os problemas têm soluções bíblicas. E você precisa ser uma mulher da palavra para poder saber o que fazer. Você não tem como saber o que Deus quer se você não lê o que Deus escreveu. Se você não conhece os seus mandamentos. Sim. Outra coisa é sobre dar nomes chiques para os problemas. Ou seja, síndrome de tal, sei lá, agora é meu temperamento, é culpa do meu temperamento, né? Temperamento agora. É verdade. O temperamento agora é a causa de todos os problemas, né? Não, isso não é sábio, isso não é honesto, certo? O problema está em nós, no nosso coração. E a gente precisa admitir isso, né? Enquanto a gente não admitir isso, a gente não vai conseguir resolver o problema. Enquanto a gente ficar com a síndrome de Adão, de a culpa é sempre dos outros, a culpa é da serpente, Adão teve coragem de culpar Deus. Senhor, que tu me deste, ó, a culpa é tua. Tu me deu ela, e agora a bronca que ela me arrumou, né? Não é assim, né? Pecado ainda é pecado e deve ser chamado de pecado, ansiedade é pecado, falta de contentamento é pecado, não é um nomezinho chique que vai mudar as coisas. Os pecados, eles travaram Jesus na cruz. Oi. Tá acabando, né? Já tô no finalzinho. Tá. Sim. E aí ela fala sobre ficar longe dos livros que nos fazem olhar para nós mesmas, né? Sempre ir atrás daquilo que nos vai levar para Cristo, ou então daquelas fontes que vão nos trazer problemas que a gente nem imaginava que tinha, né? A gente chega lá procurando ajuda para o nosso pecado e vai dizer, não, você tem outro problema, então temos que fugir disso e sermos mulheres da palavra. Amém? Decidir obedecer, né? É verdade. Então, o celular tocou neste momento. Então, obrigada. Graças a Deus, né, por essa oportunidade de sermos exortados, né? Antes de qualquer coisa, essa palavra ela vem para nós. E depois... Ô, Sami, quer parar essa e começar outra para você terminar com calma, concluir com calma? Mulher, não. Eu consegui concluir. Consegui. Tá bom. Também sugeriu aí. Isso, finalizar a live e salvar no final, né? É. Meninas, obrigada por participarem, né? Deus abençoe a todas. Legal. Vamos fazer assim, vamos abrir uma outra live para responder pergunta de quem tiver ou fazer comentário. Vamos lá. Sim. Espera aí que agora eu não sei mexer. Aperta no X. Eu sou tia da internet. Aperta no X e lembra de fazer download. Tá. Encerrar. Tchau, beijo. Até já. Tchau.